o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, vamos hoje, nesta alegria bonita de estarmos aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, concluir esta terceira semana do tempo do Advento. Assim digo, amado e amada de Deus, para que nossos corações se acelerem na percepção da riqueza importante de celebrarmos bem o Natal do Senhor. E que a última semana que estamos para começar a viver seja de redobrada atenção amorosa, de empenho nas nossas famílias, de reconciliação, de conversão, de novos propósitos, de acolhida bonita da Palavra de Deus. E, sobretudo, cada um de nós com a tarefa cumprida de proclamar a palavra para nós mesmos e para outros, que precisam de nós proclamando a palavra para que possam se abrir ao amor de Deus. Natal é tempo de nos abrir ao amor de Deus, para que nós possamos nos abrir ao amor verdadeiro, autêntico aos irmãos e irmãs, sobretudo na competência importante, intrínseca à nossa fé, compromisso da nossa fé, que é abrir o nosso coração aos que precisam mais, aos pobres, aos sofredores, àqueles que se colocam na condição de adversários e viver a experiência do amor que Deus vive para conosco, enviando Cristo, o seu Filho amado. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amado irmão, amada irmã, esta passagem inicial abrindo a beleza e a preciosidade do Evangelho de Mateus com a genealogia de Jesus é exatamente para nos mostrar Deus, o inacessível, entra na história nossa. A lembrança da origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, é exatamente para dizer, Deus não constrói a nossa vida do alto, de longe, entra na nossa história. Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, Jacó gera Judá e seus irmãos. E daí vem desta geração José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A referência às gerações, em número de 14, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia e depois do exílio até Cristo, é para exatamente firmar em nós esta compreensão importante e bonita. Deus entra na história. O Natal é a celebração desta compreensão que deve encher-nos de alegria. Nós nos enchemos de alegria quando alguém que amamos chega na nossa casa, temos saudades, precisamos da presença de quem amamos. Ficamos felizes com a chegada daqueles que nos amam. Portanto, nossos corações, preparando-nos para o Natal do Senhor, se convença da beleza deste acontecimento. O amor vem ao nosso encontro.
São Leão Magno, escrevendo, comenta assim: de nada serve afirmar que nosso Senhor, Filho da Virgem Maria, é verdadeiro e perfeito homem, se não se acredita que ele também pertence a essa descendência proclamada no Evangelho, como escreve Mateus no livro das origens de Jesus Cristo. E a seguir apresenta a série de gerações desde os primórdios da humanidade até José, com quem estava desposada a mãe do Senhor. São Lucas, porém, percorrendo em sentido inverso a ordem dos descendentes, chega ao começo do gênero humano para mostrar que o primeiro e o último Adão têm a mesma natureza. Com efeito, seria possível a onipotência do Filho de Deus para ensinar e justificar os homens manifestar-se do mesmo modo que aparecer aos patriarcas e profetas, como, por exemplo, quando travou uma luta ou manteve uma conversa, ou quando aceitou os serviços da hospitalidade a ponto de tomar o alimento que lhe apresentaram. Essas aparições eram imagens, sinais misteriosos que anunciavam a realidade humana do Cristo, assumida da descendência daqueles antepassados. No entanto, meu irmão, minha irmã, nenhuma daquelas figuras poderia realizar o mistério da nossa reconciliação preparado desde a eternidade, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a Virgem Maria, nem o poder do Altíssimo a tinha envolvido com a sua sombra. A sabedoria eterna não edificara ainda a sua casa no seio puríssimo de Maria, para que o Verbo, Cristo, se fizesse homem. O Criador dos tempos ainda não tinha nascido no tempo, unindo a natureza divina à natureza humana numa só pessoa, de modo que aquele por quem tudo foi criado fosse contado entre as suas criaturas. Se o homem novo, revestido de uma carne semelhante à do pecado, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 3, não tivesse assumido a nossa condição envelhecida pelo pecado, se ele, consubstancial ao Pai, não se tivesse dignado ser também consubstancial à Mãe e unir a si nossa natureza, com exceção do pecado, a humanidade teria permanecido cativa sob o jugo do demônio. E não poderíamos nos beneficiar do triunfo do vencedor se esta vitória fosse obtida numa natureza diferente da nossa. Por isso o Natal é tempo de alegria, tempo de brilhar para nós o sacramento da regeneração, para que, renascidos espiritualmente pelo Espírito, por quem o Cristo foi concebido e nasceu, nós possamos viver na alegria do amor de Deus. Vamos pedir a Deus esta compreensão e a vivência dessa alegria assim, preparando-nos para celebrar Cristo que vem, o seu Natal, ao encontro de nós. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa. Do alto da serra, magnífica arquitetura divina,
A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeiro.